Abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Gente, eu gosto muito de ficar livre, mas hoje eu vou me ater aqui quietinho por causa do celular aqui do cabo. Amém? Todo mundo já encontrou? Diz assim, irmãos, as Escrituras: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei-vos também do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Senhor, esta é a tua palavra, Jesus. Nós abrimos no nosso coração, meu Deus, para o agir, para o manifestar, meu Deus, do teu Espírito nessa manhã. Que essa palavra, meu Deus, seja um divisor de águas. Que o nosso entendimento nessa manhã seja aberto, meu Deus, para nós sairmos daqui entendendo um pouco mais do cuidado do Senhor e das coisas do Senhor. Por isso, como igreja do Senhor, tudo que nós queremos, Jesus, assim como já ministramos nessa manhã, fica à vontade nesse lugar, Deus. Fala o coração da tua igreja. Meu Deus, não permita-nos sair daqui nessa manhã, meu Deus, sem que algumas respostas no íntimo do nosso coração sejam satisfatoriamente respondidas. Nós te louvamos, te agradecemos. Se precisássemos parar por aqui, ainda assim, Senhor, sairíamos daqui já ministrados, ó Deus, alcançados pela manifestação do Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor ainda tem um pouquinho mais para nós nessa manhã. Que essa palavra encontre um lugar de pouso no coração dos teus filhos e que ela venha produzir no tempo oportuno do Senhor frutos a 30, 60, 100 por um, de forma que os teus filhos, num determinado momento ou circunstância, não tenham nenhuma dúvida no coração de que verdadeiramente o Senhor falou com eles. Amém. Nós oramos e te agradecemos o novo precioso e santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui nessa manhã, ele traz uma narrativa muito interessante e muito peculiar para mim e para você. Por quê? Porque além de ser a palavra de Deus e por ser a palavra de Deus por si só, ela tem poder para transformar e modificar as minhas convicções e as suas convicções, né? Nos tornando homens e mulheres melhor. Nós conseguimos perceber ao longo das Escrituras que em todo o tempo o Senhor sempre teve e vai continuar tendo, porque Deus não muda, né? Ele é imutável. Deus não, a Bíblia diz que nele não há sombra de dúvida e nem de variação. Deus não mente nem volta atrás com a sua palavra. Então, nós conseguimos ver o cuidado desse Deus o tempo todo com aqueles a qual o Senhor escolheu, né? Sobretudo a mim e a você nessa manhã, porque fazemos parte diretamente do propósito desses Deus nos nossos dias. E nós conseguimos ver nos relatos de Josué, no capítulo 3,
uma experiência sobrenatural do cuidado de Deus com a vida do seu povo. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, do cuidado de Deus, do zelo de Deus comigo e com você. Porque, irmãos, ao contrário do que nós imaginamos, nós somos uma máquina transformadora, multiplicadora, geradora, criadora de Deus. Deus, quando me escolheu e te escolheu, Ele me escolheu e te escolheu para multiplicar as bênçãos dele nessa terra. Irmãos, isso é muito sério que eu estou te falando nessa manhã. É muito sério, por quê? Porque Deus sendo soberano, Deus sendo a expressão máxima da divindade no mundo, Deus me escolheu e te escolheu para gerar as bênçãos dele para os nossos dias. E por isso eu preciso entender a importância que se tem daquilo que eu e você temos gerado no nosso interior. A Bíblia diz que Maria, ela gerou no seu interior a pessoa de Jesus. Isabel gerou a pessoa de João Batista. Homens que, na forma de Deus, no propósito de Deus, foram ferramentas assim relevantes para que o evangelho fosse estabelecido. Mas eu preciso entender, Ney, que o Senhor, ao invés de fazer o sobrenatural, Ele conta comigo e com você para trazer à existência o propósito de Deus nos nossos dias. Por isso o cuidado de Deus. É aquela mãe que está gerando um filho durante 9 meses e ela precisa tomar todo o cuidado. Por quê? Porque o que ela está gerando no seu interior é algo que vai mudar, vai revolucionar a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua casa. E é assim que Deus nos vê. Deus nos vê como homens e mulheres geradores do seu propósito, mas que necessita de cuidados. Por quê? Porque a nossa fragilidade, o nosso contexto de fragilidade, enquanto propósito de Deus, exige que Deus tenha cuidados. E o texto que nós lemos fala um pouco desse cuidado. A Bíblia diz que num determinado dia, levantou-se Josué de madrugada. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: Josué levantou de madrugada. Amém? E a Bíblia diz que ele se pôs a buscar o Senhor. Num determinado momento da caminhada de Josué, dentro de uma direção, de um propósito de Deus, definido de Deus, a Bíblia diz que num determinado momento ele precisou se colocar no meio da madrugada, se dispor a buscar do Senhor. E isso começa me ensinando e te ensinando nessa manhã que nem todas as coisas eu e você sabemos e nem todas as coisas eu e você estamos prontos, no primeiro momento, prontos para resolver. Vai acontecer em determinados momentos da nossa vida que necessariamente nós vamos precisar nos posicionar, nem que seja no meio da madrugada, para buscarmos uma direção do Senhor. Isso significa que nós não sabemos tudo. Se nós não sabemos tudo, significa que existe uma lacuna na minha vida e na sua vida, destinada, diretamente falando, para uma necessidade vinda diretamente do Senhor. É por isso que mesmo eu tendo a condição que eu tenho, você tendo a condição que você tem determinados momentos na vida que a gente não tem resposta para resolver determinadas coisas. Por quê? Porque essa resposta ela precisa vir diretamente do Senhor. E o Senhor que nós servimos, prontamente Ele se dispõe para ouvir a inclinação do coração em oração de um justo e de uma justa no tempo da adversidade. A Bíblia diz que Josué se posicionou. E o posicionamento de Josué não foi em tentar resolver um problema, foi em buscar o Senhor. Num determinado momento, 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi volta da batalha, e a Bíblia diz que quando ele chega em Ziclag,
e ele vê a cidade destruída, ele procura as esposas, ele procura os filhos, ele não encontra, ele vai fazer um levantamento e ele vê que tudo foi saqueado pelos filisteus. A Bíblia diz que Davi, mesmo ele sendo um homem altamente preparado para a batalha, para a guerra, com um exército poderosíssimo, estruturadíssimo, a Bíblia diz que o mesmo posicionamento que Josué teve no capítulo 3, a Bíblia diz que Davi teve em Samuel capítulo 30, em Ziclag, a Bíblia diz que ele consultou o Senhor. Porque, irmãos, quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos entender que existe um caminho que nós precisamos ir. Quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos saber para onde iremos. Para onde iremos? Para os pés do Senhor, porque é dele que virá o nosso socorro, é dele que virá as nossas respostas, é dele que virá a esperança que nós buscamos, que nós confiamos, é dele que virá a orientação para o desorientado. A Bíblia diz que Josué se pôs e buscou o Senhor, e como a Bíblia diz que todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe, ao se posicionar, a buscar o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor deu para ele uma orientação. Qual orientação? Reúne o povo e vai para Sitim. E você vai ficar ali por 3 dias. Aonde era Sitim? Sitim era uma região situada no norte da Palestina. E Deus falou com Josué: Josué, você vai reunir o povo e vai ficar ali por 3 dias. Que eu vou te dar um sinal. Você vai reunir o povo. Se o povo questionar, você não dá ouvido para o povo. Se o povo levantar com um aspecto acentuado de crítica, você não vai dar ouvido. Se o povo levantar em desobediência, você não vai dar ouvido. Se o povo levantar contrário, resistindo à sua palavra, você não vai dar ouvido. Eu preciso que você pegue esse povo e fique 3 dias em Sitim. E eu vou te dar um sinal. Qual o sinal que eu vou te dar? Depois de 3 dias, vai vir os levitas com os sacerdotes, e eles vão passar por vocês, trazendo consigo a arca. Todo mundo sabe que a arca simboliza a presença de Deus. Todo mundo sabe que a arca simbolizava, simbologicamente nos seus dias, literalmente falando, a presença de Deus. Por quê? Porque Deus tinha um propósito para se cumprir. E Deus sabia que o povo não sabia de todas as coisas. Deus tinha um propósito para se cumprir, mas Deus também sabia que o povo não tinha visão, entendimento suficiente para entender fielmente o propósito de Deus. Deus tinha um propósito, mas sabia que o coração do povo não estava alinhado com o coração de Deus. Deus tinha um propósito, mas também sabia que por causa de princípios quebrados, e por causa da desobediência, talvez o povo mesmo poderia colocar tudo a perder. Deus tinha um propósito, mas sabia que o povo ainda não tinha os ouvidos desimpedidos o suficiente para ouvir fielmente a voz de Deus. Deus tinha um propósito, mas sabia que o povo precisava de receber cuidados. Deus poderia ter mandado Josué diretamente na direção do propósito. Que propósito? Para onde que eles estavam indo? Um projeto de Deus. Qual? Jericó. Deus sabia que no final das contas o propósito dele iria prevalecer na vida do povo, mas o povo não tinha estrutura o suficiente. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Deus tem propósito para a minha vida e para a sua vida, mas muita coisa não se cumpre na minha vida e na sua vida, porque nós não aprendemos ainda a ouvir o comando de Deus. Por quê?
Porque embora exista um propósito, embora exista um projeto, mas ele só vai acontecer à maneira, à forma de Deus, não segundo a inclinação do meu coração. É por isso que eu preciso entender que se alguém precisa mudar no processo do projeto de Deus, é eu e você, porque Deus não muda e Deus já preparou todas as coisas. Deus, no primeiro momento, ele sabia que o povo iria ser mais que vencedor, porque ele também não muda o projeto dele, mas o povo precisava cuidado, por quê? Porque o povo não sabia qual era a real motivação no coração de Deus. Então Deus falou, segura o povo por 3 dias. Você sabe por quê, irmãos? Por quê? Porque Deus sabia que embora existisse um projeto, embora existisse um propósito, esse propósito só ia cumprir através da vontade de Deus, da presença de Deus. Deus sabia que o povo de Deus não foi feito para caminhar sozinho. Deus sabia que o projeto de Deus para a vida dos seus filhos foi para caminhar segundo a sua vontade, na sua presença. É por isso que tudo que nós geramos fora da presença de Deus traz para nós derrota e fracasso. Por quê? Porque o propósito de Deus, ele se cumpre necessariamente falando segundo a sua vontade. É por isso que eu preciso e você precisa alinhar os projetos do seu coração com os projetos de Deus. Por quê? Porque a responsabilidade de Deus comigo e com você, necessariamente falando, ela vai sempre perpassar pelo princípio da palavra. Se ele te prometeu que ele é um bom pastor e nada te faltará, só vai se cumprir na sua vida se realmente você o tiver como seu bom pastor. Você está conseguindo entender? O povo, embora tinha condições, mas não podia caminhar fora da presença de Deus. Então Deus segura o povo por 3 dias. Por quê? Porque o pessoal precisava esperar a Arca da Aliança. E o interessante que Deus ainda deu uma direção para Josué. Essa arca vai vir e você vai ter um outro cuidado. Qual? Você vai deixar ela aí na frente aproximadamente 2.000 côvados. Você sabe por quê, irmãos? Para o povo não perder a vontade de Deus de vista. Para o povo perder. Você sabe qual que é o maior erro que nós cometemos, irmãos, enquanto cristão? É acostumarmos com a unção de Deus, pastor. O crente se enrola nisso aí. Você sabe por quê? Porque ele acostuma com a unção de Deus. E a unção de Deus não foi feita para ser acostumada. A unção de Deus, ela foi feita, desenvolvida para ser um desafio diário para mim e para você. Você sabe por quê? Porque o que me faz ser melhor amanhã com relação a que eu fui melhor hoje, é justamente a presença e a ação dessa presença na minha vida. É por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo, ela necessariamente falando, ela precisa ser como a luz da aurora, porque eu preciso ir brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Mas isso só acontece quando a presença de Deus, quando a vontade de Deus, ela torna-se para mim um desafio. É quando todas as manhãs, ao levantar da minha cama, eu entendo que eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo, ela vai me capacitar para eu ser melhor. A ação do Espírito Santo, ela vai me tornar uma pessoa com um espírito irrepreensível. Que a ação do Espírito Santo, ela vai me tornar um homem e uma mulher, literalmente falando, voltado com o coração de Deus. Davi, ele tinha um diferencial que talvez outras pessoas não tinham. Por quê? Porque Davi, ele poderia ter 1000 defeitos, um péssimo pai, né, um irresponsável. Davi foi um homem que ele fez tudo que ele não podia fazer. Ele, sendo rei, ele teve atitudes de sacerdote, entrou, mexeu, comeu do pão da preposição,
fez um tumulto, quebrou princípio, mas Deus tinha graça. Você sabe por quê, irmãos? Porque Davi conhecia o caminho do arrependimento. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, o problema da igreja é que alguns conhecem, ou alguns buscam sinais, maravilha, solução, né? Resolver os seus problemas, vem para a casa do Senhor para resolver os problemas, buscando uma solução para os seus problemas, buscando uma propensão diferenciada para a sua vida, mas muito poucos vêm para a casa do Senhor para aprender o caminho. Por isso, Deus sabendo de todas as coisas, o povo precisava ficar 3 dias em Sitim. Por quê? Porque 3 dias é um tempo suficiente para Deus mostrar para mim e para você o propósito dele. O propósito dele. Elias se santificou 3 anos para Deus usar ele num determinado dia, num simples dia. Paulo precisou ficar 3 dias cego para entender o propósito de Deus. Você sabe por quê? Porque na minha vida o diferencial não é a minha condição, é a vontade de Deus, é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia diz, Isaías capítulo 35, a Bíblia diz que existe um caminho, e esse caminho ele foi desenvolvido, ele foi feito, literalmente falando, para os santos trilhar por ele, o caminho da santidade. A Bíblia diz que o imundo não vai se encontrar, não vai se deter com esse caminho, porque esse caminho foi feito para os santos. Para os santos. Existe um caminho para mim e para você passar, aonde eu quero chegar, aonde eu preciso chegar e você precisa chegar, existe um caminho. Existe um caminho a ser percorrido, mas esse caminho, Ney, ele precisa antes ser precedido pelo propósito e a presença de Deus. Por quê? Porque é inadmissível, pastor, eu querer andar por um caminho que eu não conheço, fora da presença de Deus. Deus levantou e Moisés falou, você vai levantar, eu estou te levantando como um líder meu, você vai ser o libertador do Egito, você vai ser o homem que vai conduzir o meu povo do Egito. A Bíblia diz que era aproximadamente 3 milhões de pessoas. Você vai precisar arrancar esse povo do Egito e levar esse povo para Canaã. Eu estou te levantando para isso, mas prontamente a Bíblia diz que Moisés falou, eu posso até ir, com um detalhe, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Por quê? Porque eu não sou louco de, mesmo sabendo que dentro de um projeto, andar por um caminho que eu não conheço, fora da vontade de Deus. E isso tem julgado muito de nós no chão nos nossos dias. Por quê? Porque o nosso mal, irmãos, é achar que nós estamos prontos, somos bons o suficiente, estamos prontos para andar segundo aquilo que nós achamos, segundo aquilo que nós pensamos, da forma que o nosso coração deseja que nós andemos. Não, irmãos, existe um caminho. E quem é uma pessoa que tem o coração alinhado com Deus, ele não entra pelo caminho de andar sozinho fora da presença de Deus. Josué tem um projeto, eu vou levar vocês para Jericó e vou entregar Jericó na sua mão, mas o povo ainda não está pronto. E porque o povo ainda não está pronto, você não vai sem antes eu ir na sua frente. Esse é o projeto de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um propósito, mas Ele precisa ir na frente, pastor. Porque o que eu não posso fazer, Ele pode. Aleluia. O que eu não dou conta de resolver, Ele coloca no chão para mim. Você está conseguindo entender? Aonde a minha vista não consegue enxergar, a Bíblia diz que a dele enxerga. A Bíblia diz que a dele enxerga. Aonde as minhas forças, que vão se esvaindo ao longo da caminhada, não consegue renovar as minhas forças, a Bíblia diz que Ele renova as minhas forças e as suas forças. Então, na minha vida e na sua vida, Deus, a vontade soberana e a presença
desse Deus precisa o tempo todo estar na minha frente. Por quê? Porque se nós fizermos isso ao inverso, se nós passarmos na frente da vontade de Deus, estamos fadados a derrota e fracasso. E isso explica porque muita coisa na minha vida e na sua vida não acontece. Porque às vezes passamos os carros na frente dos bois. É quando não temos que fazer, não temos que tomar aquela decisão, não temos que assumir aquela postura, não temos que andar com aquelas pessoas, não temos que ter aquele tipo de fala, não temos que ter aquele tipo de postura. Você está conseguindo entender? É quando Deus fala para a gente, não está na hora. O coração está gritando, mas Deus fala assim, não está na hora, Ney. É quando você precisa ficar com a boca fechada, calada, e a sua alma está gritando no seu interior. Quando nós entramos pelo caminho de passarmos na frente da vontade de Deus, do propósito de Deus, entramos na rota do fracasso, porque Deus não tem compromisso, ainda nós sendo cristãos. E Deus sabia que se o povo fosse antes da presença dele, o povo ia quebrar a cara. Você sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar uma coisa, por mais condições que nós temos, por mais habilidade que nós temos, tem coisas na minha vida e na sua vida que não, a nossa condição não nos permite, irmãos. Tem coisa na minha vida e na sua vida que é o sobrenatural de Deus é que resolve. Você está conseguindo entender? Tem hora na vida da gente, todo mundo aqui já passou, acho que eu não sou o único, não. Tem momento na vida da gente que você olha para um lado e você não vê nada, você olha para o outro e você não vê nada. Você precisa de uma resposta, você precisa tomar uma decisão, você precisa buscar uma solução e você não sabe o que fazer. Dinheiro não compra, banco de faculdade não ensina, isso vem do alto. Isso vem do alto, irmãos. Por quê? Porque tem coisas na minha vida e na sua vida que Deus é quem faz. Deus é quem faz. Então é sábio deixar Deus ir na frente. É sábio. Vocês estavam lá em cima, atrás da lagoinha. Olha o tamanho dessa cidade, irmãos. Olha o tamanho dessa cidade. Quantos lugares vocês poderiam ter ido, ao invés de ter vindo para cá? Quantos lugares vocês poderiam ter escolhido? Quantos lugares vocês poderiam ter tomado a decisão de ir, ao invés de vir para cá? Mas Deus trouxe vocês para cá. Por quê? Porque vocês mantiveram a distância de 2.000 côvados e deixaram o Senhor ir na frente. E por isso vocês estão estabelecidos. Você sabe por quê? Porque o que vale não é a minha vontade, o que vale é o projeto de Deus. Irmãos, a árvore que não der fruto, ela vai virar galho, pastor, para ser alimento de fogo na fornalha. Você sabe por quê? Porque o que vale é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Por quê? Porque a gente frutifica, a gente multiplica. Esse agente multiplicador que eu falei, que eu comecei dizendo que somos, ele funciona de verdade quando Deus está na coisa e a gente vê as coisas acontecendo. Deus sabia que o povo ia ser bem-aventurado, mas o povo não podia ir sozinho. O povo não podia ir sozinho. Então, nessa manhã, eu quero te desafiar a sempre entender que a minha vida, enquanto cristão, ela só é válida se a presença do Senhor estiver comigo. Glória a Deus. A minha vida, ela só vai ser notória se a presença do Senhor estiver comigo. A minha vida só vai fluir no projeto de Deus se a presença do Senhor estiver comigo. E o texto diz que depois que a arca passou, o povo esperou em Sitim, a arca veio, a arca foi 2.000 côvados na frente e o povo foi atrás. A Bíblia diz que Deus deu uma terceira direção para Josué. Qual? Reúne esse povo de novo e fala para esse povo se santificar.
Nós vamos ver aqui nesse texto 3 coisas interessantes. A disposição de Josué, a obediência de Josué e a terceira coisa, a santificação. Por quê? Porque Deus nunca vai fazer nada na minha vida e nem na sua vida sem antes, primeiro, Ele nos chamar para um tempo de santificação. Muita coisa não acontece na minha vida e na sua vida porque nós não santificamos. Porque Deus não vai fazer nada na minha vida sem primeiro plantar dentro de mim aquela concepção de separação. Por isso, na condição de servo de Deus, porque a palavra santificar, ou santificação, ela significa separação. Toda vez que você vê essa palavra, seja santo, porque eu sou santo, fala para o povo santificar. Toda vez que você ouvir essa palavra santificação, você vai ver ela com uma incidência maior de vezes no Antigo Testamento. No Antigo Testamento significa separação. Por quê? Porque o propósito de Deus é que nós nos separemos das coisas desse mundo. Não adianta ouvir a voz de Deus e não se separar. Existe um provérbio que fala assim: busca os seus próprios interesses aquele que se separa. Nós precisamos nos separar. É por isso que eu não posso andar com qualquer pessoa. É por isso que eu não posso me parecer com todo mundo. É por isso que eu não posso tomar as mesmas decisões que as pessoas tomam. É por isso que eu não posso ter o mesmo procedimento que as pessoas têm, porque o propósito de Deus, a vontade de Deus para a minha vida e na sua vida é que nós nos separemos. Agora, para que Deus quer que nós nos separemos? Justamente porque vai ver um dia, irmãos, que Deus vai fazer uma separação no meio do povo dele. Você está conseguindo entender? É por isso que a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Você sabe por quê? Porque muitos no meio de nós, que se diz sermos povo de Deus, vai colocar tudo a perder por falta de separação. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que vai chegar num determinado momento que pessoas vão dizer para ele: Senhor, no seu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. Pois é, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Você sabe por quê? Porque você não se separou. Você não se separou. Eu não posso entrar na mesma forma. Embora moramos, residimos, habitamos num mundo onde tudo parece que está ao avesso, tudo contrapõe o propósito, o princípio da palavra, ainda que eu habito num mundo onde tudo está tumultuado, onde tudo está bagunçado, embora eu convivo com pessoas que andam 100% desalinhado com a vontade de Deus, eu preciso me separar. Eu preciso me separar. Eu preciso me separar, você precisa se separar, porque quem não separar não vai experimentar o sobrenatural de Deus. Não vai experimentar. A Bíblia diz que a conversa comigo e com você, da parte de Deus, já começa partindo do pressuposto que sem separação ninguém vai ver Deus. Ninguém vai ver Deus. Ninguém vai ver Deus. Então, a terceira coisa que Deus, a terceira diretriz que Deus dá para Josué com relação ao povo, fala para esse povo se separar. Por quê? Porque eu vou levar vocês para um contexto complicado, Jericó. E precisa ficar muito claro
que vocês não são iguais ao povo de Jericó. Avisa para o povo, abre o olho do povo e faz uma advertência, uma observação para o povo. Vocês precisam se separar. Irmãos, nós vivemos no seio de uma igreja que tem vergonha de sair com Bíblia na rua, pastor. Depois que colocaram a Bíblia aqui, o aplicativo de Bíblia no celular, ninguém leva a Bíblia para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheço N testemunho. E eu sei que vocês também já conhecem. Se não aconteceu, se já não aconteceu com vocês, vocês conhecem pelo menos uma pessoa ou a história de alguém que já foi livre de uma situação ou de uma circunstância por causa da Bíblia. Eu fui evangelizar uma vez no Fátima, bairro Fátima aqui em Sabará. Na verdade, não fui evangelizar. Nós estávamos fazendo um trabalho lá no Fátima, de evangelização, e um dia na madrugada, no meio da madrugada, alguém lá do Fátima ligou: ô pastor, eu estou com um problemão aqui em casa. Qual? Esse moço, Sotonim, Antônio, a gente chamava de Sotonim. Ele trabalhou muitos anos na rede ferroviária. Aposentou na rede ferroviária. E quando ele trabalhava, ele teve um acidente. Parece que ele caiu de uma máquina ou se envolveu num acidente que ele precisou de amputar um braço. Ele tem um braço normal e o outro braço dele precisou de amputar aqui por causa de um acidente. E ele aposentou, né? Provavelmente eles aposentaram ele na época, e esse moço entrou numa depressão e entrou no golo, na cachaça. Virou um alcoólatra. Alcoólatra, nós estávamos fazendo um trabalho lá no Fátima, no meio do trabalho, igual aqui, ó. No meio do trabalho de evangelização, esse moço chegou na porta lá da casa, lá, ruinzaço de tonto. Eu posso entrar aí? Pode, pegar na cadeira, sentar ele bonitinho, deixou ele sentado lá, ele tonto, sujo, tonto. Pois essa palavra, esse dia, quando nós estávamos pregando, pois esse moço abriu o coração, a palavra entrou no coração dele. Glória a Deus. Acabou no dia o culto lá na casa da irmã. Esse moço chegou, pregamos a palavra lá, não fez apelo. Esse moço saiu na frente, saiu sentado na cadeira, ele levantou, veio na frente assim e falou: Senhor, eu quero aceitar esse Jesus. Tonto. Fizemos o apelo, esse moço aceitou Jesus. Eu falei para ele naquele dia assim: Sotonim, nós tínhamos um trabalho lá toda semana. Quarta-feira que vem eu quero o senhor aqui de novo. O senhor me dá seu nome, seu endereço. Se o senhor não der para o senhor ouvir, nós vamos passar lá para te buscar. Não, tonto. Quarta-feira eu venho cá. Mas meu nome é Antônio, não lembro aqui o nome dele completo. A gente que apelidou de Sotonim, porque ele é baixinho. Pois na próxima quarta, Sotonim estava lá limpinho, arrumadinho, sentado. Esse homem ficou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, vindo na igreja. O primeiro a chegar, sentava-se, trouxe a filha, a esposa, ele era separado da esposa há muitos anos, trouxe a filha trouxe o marido veio com os filhos, o marido trouxe a irmã e veio trazendo a família. Esse moço, ele veio trazendo a família, e um belo dia, esse moço me ligou de madrugada: pastor, estou com um problema aqui, minha filha está passando mal. E eu estou achando que esse negócio é sério, pastor, porque ela está gemendo aqui de dor, nós precisamos levar ela para o hospital. Só que eu não tenho condição nenhuma, não tenho conflito, Antônio, ajeita tudo aí, que eu estou saindo daqui para ir aí pegar ela. E no Fátima, ele mora numa parte lá do Fátima, que é na beira do rio, passa um rio assim, ó. Aí tem um barranco assim, você sobe, ele mora em cima do barranco assim.
Tanto que quando a gente ia para lá, ele pediu que começasse a fazer um culto na casa dele. Levamos o trem para a casa dele. E começou a ser na casa dele. Então, uma forma de chegar lá mais rápido era passando, a gente parava o carro perto da BR ali, descia um barranco assim, passava do lado do rio, a linha de trem, aí andava um pouquinho, subiu o barranco para chegar na casa dele, que era mais perto. Eu troquei de roupa correndo para ir lá na casa. Quando eu tô descendo aquele trem ali, o barranco, quando eu subi o barranco, um monte de bandido, revólver em mim. Onde é que você está indo? O que você está fazendo aqui uma hora dessa? A Bíblia estava na mão, irmãos. A Bíblia estava na mão. Glória a Deus. Eu subindo, eu falei, ô irmãos, eu sou um pastor, eu estou indo socorrer um morador aqui em cima, a filha dele está passando mal. E ela está passando mal, eu preciso levar ela para o hospital. Eu não estou aqui fazendo nada, eu não sou um homem de Deus. Eu estou vindo aqui prestar. Ele virou para mim e falou assim comigo assim, você só vai passar, isso devia ser mais ou menos umas 2 e pouca da manhã, você só vai passar porque eu estou vendo que você é um homem de Deus. Se você não fosse um homem de Deus, você não ia passar não. Você ia voltar daqui e tem mais. Você ia voltar daqui sem tudo, sem telefone, sem nada. Falei que graças a Deus, eu posso ir lá? Pode. Por quê? Porque ele me viu que eu era. Você sabe por quê, irmãos? Porque o propósito de Deus é que as pessoas olhem para nós. Pelo amor de Deus, nessa manhã eu quero que você entenda isso. Deus poderia ter usado a matéria-prima que ele quisesse usar no processo da criação. Mas a Bíblia diz que nós fomos criados segundo a sua imagem e semelhança o Senhor nos fez. Segundo a sua imagem e semelhança. Se é segundo a sua imagem e semelhança, as pessoas precisam olhar para você, Ney, e verem na sua pessoa, a pessoa de Jesus. Por isso eu preciso me separar. Por isso eu preciso me separar. Tem irmã na igreja hoje, se você pegar uma prostituta e colocar do lado dela e perguntar assim para uma pessoa do mundo, qual das duas que é crente? Vai ficar com um ponto de interrogação. Você sabe por quê? Por causa da roupa que veste, irmãos. Para quem não sabe, vai ficar com um nó na cabeça. Qual das duas que é? Por quê? Porque não quer se separar. Tinha uma época aí para trás aí que os homens estavam andando aí com a calça caindo assim, acho que caía, deixava a calça cair e ficava aparecendo assim a metade da cueca para trás assim. Vocês já viram isso? E virou moda. E gente chegando na igreja daquele jeito. Agora, apareceu um raio de um trem aí que corta a calça aqui, ó. E corta assim, a frente aqui, ó, ela fica toda para fora, a parte de trás normal, a frente toda para fora gente indo para a igreja desse jeito, irmãos. Isso não é uso costume não, irmãos. Isso é para mostrar para as pessoas que eu não posso ser igual a forma do mundo, eu tenho que me separar. Você sabe por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não vou ver Deus. Se eu não fizer isso, amanhã o Senhor não vai fazer maravilha na minha vida. Você sabe por quê? Ele não muda. Ele não... porque eu já aceitei Jesus, não interessa. Se não se separar, não vai ter uma experiência com Deus. Deus sabia que o povo não podia chegar em Jericó parecendo com o povo de Jericó. Tanto que no capítulo 5, quando o povo chega em Jericó, Deus dá uma outra direção para Josué. Eu vou entregar a cidade na mão de vocês. Só que tem um detalhe. Vocês não vão mexer em nada lá. Está proibido. Vocês não vão tocar em nada, vocês não vão pegar nada, vocês não vão apropriar de nada. Acã foi lá e apropriou de um ídolo. Se vocês continuarem lendo o livro de Josué, vocês vão ver que no capítulo 6, eles saem de Jericó e vão para uma outra cidade. Uma cidade chamada Ai.
Eles com um exército de 30 mil homens. Josué, com um exército de 30 mil homens. Ai tinha um exército com 10 mil. Eles perderam a guerra para o exército de Ai, porque tinha uma legalidade no meio do povo. Quebraram um princípio. Quebraram um princípio. Por quê? Porque Deus sabia e Deus sabe que nós nunca podemos entrar numa guerra com legalidade. Nunca entra numa guerra com uma legalidade na sua vida, irmãos. Por quê? Porque isso pode comprometer a sua caminhada. Então Deus pediu que o povo separasse, porque amanhã, eu quero finalizar aqui no amanhã. Amanhã não é amanhã. O amanhã que a Bíblia está se referindo aqui, hoje é dia 18, né? 17. Não é o amanhã que a Bíblia está falando aqui, não é amanhã, dia 18, não. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha de Deus. Não. Deus não está falando para você santificar hoje, porque amanhã, dia 18, Deus vai fazer maravilha na sua vida, não. Deus está falando da agenda profética dele. Eu quero finalizar te fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar se você está na agenda de Deus? O pastor finalizou o estudo dele aqui falando sobre... Hã? Não entendi? Os discípulos chegam para Jesus, Senhor, Jesus dá a ordem para eles, vai evangelizar, vai de 2 em 2, eles vão e segue o protocolo, e volta daquele jeito. Senhor, expulsamos o demônio, entramos naquela casa, penso que os discípulos falando com Jesus, tinha um doente, nós impusemos as mãos, o doente levantou, sabe? O povo nos recebeu, a casa inteira foi alcançada. Chegamos lá, tinha gente endemoniada, expulsamos os demônios. Voltaram, Jesus ouviu aquele relatório todo. Jesus só vira para eles e fala, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não preocupa com essas coisas, não. A preocupação de vocês, que eu quero que vocês tenham, é só uma. Qual? Que o nome de vocês sejam arrolados no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus! A preocupação não é com o demônio que você expulsou, com o paralítico que você levantou da cadeira de roda. O negócio é seu nome estar no livro da vida. Amanhã é estar na agenda profética de Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque tudo no reino de Deus, necessariamente falando, ele precisa ter a veia profética e apostólica. Sabe aquela coisa de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com a pessoa certa, na hora certa, no contexto certo? É esse amanhã, é a que a Bíblia está falando. Se separa, você sabe por quê? Porque todo mundo que entra pelo caminho da separação, o mundo, no primeiro momento, o mundo vai te ver como soberbo, no primeiro momento, o mundo vai te ver como querer ser melhor do que os outros, porque é assim que nós somos vistos, né? Eu tenho uma raiva de crente, é porque crente ele acha que ele sabe mais do que todo mundo, que ele é o dono da razão, que ele sabe tudo, que ele pode tudo, está todo mundo errado e ele é o certinho, ele é o santinho. É assim que as pessoas nos medem, nos avaliam. Não tem problema. Quem entra ou quem entrar pelo caminho da separação, irmãos, tem um ditado que eles falam no mundo aí,
que é um ditado verdadeiro, aquele que ri por último vai rir melhor, e vai rir melhor mesmo, porque no primeiro momento as pessoas podem até ter uma concepção daquele que se separa, mas no final das contas as pessoas vão saber quem é que tomou a decisão certa. Você sabe por quê? Porque amanhã, na hora que você estiver alinhado com a agenda de Deus, as maravilhas que o Senhor vai fazer na sua vida, essas pessoas também vão ver. E vai ficar nítido para todo mundo quem é e quem não é verdadeiramente de Deus. Por quê? Porque amanhã, isso é uma palavra, não é de homem, isso é uma palavra de quem não erra, de quem não mente, de quem não volta atrás. Amanhã eu vou fazer maravilha na vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou fazer maravilha no meio de você. Você sabe por quê? Porque aquele que se separa, ele não deixa de ter necessidades, pastor. Ele não deixa de ter necessidades. E tem coisa na nossa vida que ela só acontece com a ação de Deus. Ou seja, a ação de Deus nada mais é do que a manifestação de um milagre. Amém? Pois é. E um milagre nada mais é do que a ação entre céu e a terra. Por isso que o povo não podia andar. Era impossível esse povo aqui, tomar Jericó. Primeiro, é porque existia uma muralha lá quase que intransponível. Naturalmente falando, impossível de ser derrubada. Eles tinham uma barreira que, humanamente falando, ia ser impossível de ser transposta. Mas quando o céu, por causa de uma necessidade de alguém que se separou, quando o céu toca na terra, o milagre acontece. Aleluia. Glória a Deus. E quando o milagre acontece, o sobrenatural acontece. E quando o sobrenatural acontece, é notório para todo mundo ver quem é verdadeiramente e quem não é de Deus. Por isso, o cuidado de Deus com a vida dos seus. Quando vocês não souberem o que fazer na vida de vocês, o problema não é saber o que fazer. O problema é saber para onde ir. Vocês precisam ir para os pés do Senhor, porque é de lá que vai vir a resposta. Quando vocês não souberem o que fazerem na vida de vocês, nunca tentam fazer nada na força do seu braço. Busque o Senhor e aguarde a presença do Senhor se manifestar ao seu favor. E por último, se separe, porque toda vez que você se separar, as suas necessidades vão fazer o céu tocar na terra. E quando o céu tocar na terra, sempre vai haver um milagre a seu favor. E eu quero finalizar falando que tudo que eu e você fizermos em renúncia por causa do propósito de Deus, Ele sempre vai converter isso em bênção para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Que Jesus te abençoe nessa manhã, guarda o seu coração e que essa palavra, ela encontre um lugarzinho aí. Repouse. Sabe? A hora que tiver aquela situação, você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Deixa eu lembrar uma coisa. Lembrei, o pastor falou que aquele dia, quando a gente não sabia o que fazer, a gente precisa saber para onde vai. Então eu já sei para onde eu vou. Entro no meu quarto, dobro o meu joelho e consulto. Me coloco na posição de buscar a presença do Senhor.
E a Bíblia diz que todo aquele que busca, pastor, recebe. Aleluia. Por quê? Porque o maior interessado aqui nessa manhã é o Espírito Santo em satisfazer o desejo do seu coração. É por isso que Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamento tem a respeito de vós. É eu é que sei. Não é você, é eu é que sei. Para te dar o fim que você deseja, então é eu é que sei. Então, que essa palavra encontre um lugar de pouso no seu coração, que Jesus te abençoe